À frente, diga: muito bom que você está aqui. Cumprimente aí a pessoa que está perto de você. Fala assim: eu fico muito feliz que você está aqui, tá bom? Seja bem-vindos aqueles que normalmente não vêm, os visitantes, tá bom? Sejam bem-vindos neste lugar. Essa é uma casa consagrada à adoração de Jesus Cristo e à proclamação do Evangelho, amém? O nosso pastor Onésimo, essa semana ele não pôde, estar conosco. Parece-me, não sei se o voo dele é hoje, amanhã, pastora? Quarta-feira que vem? Então, quarta-feira que vem o pastor está retornando. Provavelmente, domingo que vem o pastor estará conosco, amém? Ele me ligou nessa quinta-feira e falou: pastor Emerson, ministra lá, porque a Janicezinha, ela não está muito bem ainda da voz. Aí eu falei assim: pastor, pensa no sacrifício que eu vou fazer. Eu não gosto de falar, eu não gosto de ministrar. Falei: pode deixar, pastor, nós vamos ministrar a palavra do Senhor, e vamos dar o recado que o senhor não vai vir aí tão cedo, e a Janice, graças a Deus, já testemunhou das bênçãos de lá, amém? Primeiro de tudo, queridos, eu queria primeiro agradecer a todas as pessoas que elas trabalham no culto, tá bom? Eu sou muito grato por cada vida, desde o início do culto, antes, tem um pessoal que vem servir limpando os bancos, queridos, tá bom? Então eu sou muito grato pela vida desses irmãos que vêm aqui, passam um paninho para você chegar e o banco tá limpinho, tá bom? Eu queria que você aplaudisse essa pessoa, mesmo que ela não esteja aqui, tá bom? Outra coisa que eu queria agradecer é o som lá, o meu irmão do som, Leandro, ó. Aplauda aquele menino lá, porque aquele menino é de ouro. Sem ele, nós não estaríamos ouvindo sem aquelas chiadas, aqueles negócios. Então, somos gratos pela vida dele, amém? Somos gratos pela vida da Cremilda, que fica na introdução, da Eronice, sempre que está ali recebendo todo mundo, amém, queridos? Tá? Então, uma salva de palmas para esse pessoal que ajuda. Eu sou grato também por todos do louvor, que eles se esforçam aí durante a semana e ensaiam para conduzir a igreja à adoração ao Senhor, amém? Então, vamos aplaudir o pessoal aí do louvor. Sou grato também pelas as mães que estão lá em cima, algumas mães, outras não são mães, mas elas cuidam das nossas crianças, amém? Elas estão lá em cima, dando de si para abençoar nossas crianças. Então vamos aplaudir essas crianças aí, amém? Isso é maravilhoso, queridos. Então nós temos que reconhecer, tá bom? Essas pessoas que trabalham, mesmo às vezes não aqui na frente, mas elas trabalham para que o culto ele vá bem, tá bom? Para que a palavra seja ministrada, para que a palavra seja pregada. Então sou muito grato a todos os irmãos, tá bom? Que trabalham e servem ao Senhor, amém, queridos? Então eu queria deixar assim, claro isso aqui, que o culto não é uma pessoa e não somente quem prega ou somente quem louva que está aqui na frente, mas é um serviço geral de várias pessoas, amém, queridos? Sou muito grato, grato pela vida da pastora e do pastor, que nos receberam, dos pastores, os diáconos que tinham na nossa igreja, temos poucos agora, tá bom? E aos líderes, e grato a você por ter vindo ao culto, tá bom? Eu espero que a palavra vá direto ao seu coração e que o Senhor fale contigo, amém? Sempre na palavra do Senhor, o período que eu fiquei liderando lá a parte do Nordeste, eu sempre ensinava a palavra. Pessoas vinham até mim e me perguntavam sobre algum assunto, e eu falava assim: espera aí que eu vou consultar a palavra do Senhor para ver o que a palavra diz sobre esse assunto. Eu nunca dava a minha opinião. Tinha muitas pessoas que vinham até mim e falavam assim: o que o senhor acha? Eu falava assim: olha, eu não acho nada. Quem acha é a palavra de Deus. Então eu vou abrir aqui o texto e você vai ler o texto. Muitos homossexuais chegavam para mim e falavam assim: o que você acha do homossexualismo? Eu falava assim: olha, eu não acho. Vamos ver o que o Senhor nos orienta. E aí eu abria a palavra e pedia para a própria pessoa que perguntou
para ela ler as passagens bíblicas. Então elas liam e viam o erro dela ou o pecado dela, se havia, ok? Se elas estavam de acordo com a palavra ou se elas estavam contra a palavra. Eu sempre ensinava o que a palavra do Senhor dizia, tá bom? Nunca fui de agradar ninguém, eu pregava o que a palavra dizia, tá bom? Versículo a versículo, ensinando todos. E se hoje nós temos igrejas no Nordeste, deve ser porque eles aprenderam alguma coisa, sim ou não? Aprenderam, servir ao Senhor. Eu sempre falei para eles, busquem na palavra, busquem ao Senhor, e o Senhor vai te conduzir. Recentemente eu ministrei para as lideranças de lá como expulsar demônio, porque isso não é uma aula que você dá. Espera aí que eu vou te ensinar, vamos pegar um cara aí endemoniado, nós traz para dentro aqui que nós vamos fazer um curso. Não existe isso, queridos, tá bom? Não existe isso, não existe um curso para expulsar demônio, não existe, não tem. Tá bom? A igreja recebeu do Senhor Jesus esse feito. Então eu ministrei o que a palavra disse. Tá bom? Então com os textos da palavra, eu ministrei para eles como Jesus fazia e como eles deveriam fazer. É o que eu e você devemos fazer. Amém? Amém, queridos? É dessa forma. Nunca é o que eu acho, é sim o que a palavra acha. O que a palavra diz, qual é a orientação do Senhor para nós, amém? Você trouxe sua Bíblia aí ou não? Então levanta a sua Bíblia e diga assim, esta é a minha Bíblia, eu sou o que a minha Bíblia diz que eu sou, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Agora pensa num lugar onde o Senhor vai te levar para pregar o Evangelho e diga assim, eu vou para onde a Bíblia diz que eu vou. Agora coloca ela no seu peito e diz assim, Senhor Jesus, eu não quero sair daqui da mesma forma que eu entrei, muda o meu jeito de ser. Pai, que a Tua palavra impacta no meu coração. Pai, em nome de Jesus, abra minha mente, abra os meus ouvidos, abra o meu coração, para mim receber a Tua palavra verdadeira no meu coração. Amém, amém, queridos. E aí você vai abrir a palavra do Senhor em Romanos capítulo 13, Romanos 13, Novo Testamento, amém? Romanos capítulo 13, e quem abrir, eu quero que você fale assim, glória a Deus, para mim saber que você abriu, senão eu não vou saber não. Olha aí, alguns já abriram. Quem mais abriu? Eu não estou ouvindo glória a Deus. Amém? Todos abriram? Então siga comigo aí. A palavra em Romanos capítulo 13, ela é dividida em 3 partes. A primeira parte ela diz a obediência às autoridades, tá bom? Que vai do versículo 1 até o versículo 7. Depois ela vai falar um pouquinho do amor ao próximo e o cumprimento da lei, que vai do verso 8 ao verso 10. Depois o Senhor nos ensina que o dia está próximo, que vai do versículo 11 até o versículo 14, amém? Então esses 3 pontos é o que nós vamos ouvir um pouco do que o Senhor quer falar conosco, amém? Então acompanhe aí a palavra do Senhor, verso 1, que todos estes, que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal.
Você quer viver sem medo das autoridades? Faça o bem e você terá louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas, se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês sujeitem-se às autoridades, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Eu estou no verso 6. E por isso também que vocês paguem impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Verso 7. Paguem a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Amém? Então nessa primeira parte, o Senhor nos orienta, a nós da igreja, e orienta, tá bom? Todos aqueles que temem a Deus, que nós temos que estar sujeito às autoridades, gostando você ou não gostando. Mas pastor, eu não gosto do Lula, pastor, não vai. Temos que temer, tá bom? Temos que estar sujeitos à autoridade, tá bom? Não somente ao presidente, como todas as autoridades, policiais, todos aqueles que exercem autoridade, nós devemos literalmente estar sujeitos. Essa é a orientação do Senhor, porque se isso está acontecendo, é porque o Senhor permitiu que isso acontecesse, porque o Senhor, Ele tem tudo no controle das suas mãos, sempre, tá bom? Então, é dever nosso orar pelas autoridades, para que o coração dele mude, para que mesmo às vezes essas autoridades, sendo ímpias, elas possam pela oração ser tocadas pelo Senhor e não fazer o mal sobre nós, não trazer o mal sobre a igreja. Então cabe a eu e a você orarmos pelas autoridades. Pergunto eu a vocês, quantos aqui tem orado pelas autoridades? Levante sua mão aí para a gente saber que você tem orado. Glória a Deus, assim que eu gosto da sua sinceridade. Amém? Tem que ser sincero, mas a orientação do Senhor, queridos, é que nós oremos. Amém? Então, para você não falar que você nunca orou pelas autoridades, nós vamos ficar de pé e nós vamos orar pelas autoridades, amém? E aí eu vou pedir para o Paulo vir aqui e ajudar nessa oração. Vamos ficar de pé? Porque se é a ordem do Senhor, cabe nós, servos do Senhor, orar pelas autoridades. Deus maravilhoso, queremos nesta hora clamar a Ti, Senhor, pois sabemos que as autoridades, elas exercem uma grande influência sobre as nossas vidas, porque são elas, seja ali do legislativo, do judiciário ou do executivo, que tomam decisões que terão um impacto sobre as nossas vidas, impostos que nós temos que pagar e procedimentos que temos que fazer, vêm diretamente da ação dessas autoridades. Por isso nós queremos clamar, Senhor Deus, pelas autoridades que estão à frente do nosso país, que Tu possa nos dar a condição de ter pessoas tementes a Ti, Senhor, pessoas que levam o Evangelho a sério, e aqueles que não estão, Senhor Deus, de acordo com esta palavra, que não estão exercendo a sua função, sejam retirados e colocadas novas pessoas em sua posição, que nós possamos também, como cidadãos, exercer a nossa cidadania e pedindo, Senhor Deus, a sabedoria a Ti, exercer também através do voto, através deste voto que nós vamos colocar essas pessoas e também acompanhar, Senhor Deus, a vida dessas pessoas e exercer a nossa influência como cidadãos e assim fazendo também
possamos acompanhar tudo aquilo que está sendo feito por essas autoridades, porque elas precisam também ter o acompanhamento da população. E nós queremos, nesta hora, clamar a Ti, orar a Ti, pelo bem dessas pessoas, para que eles possam, aqueles que não Te conhecem, alcançar o conhecimento do Evangelho e assim ter as suas vidas transformadas. Pedimos também para que essas pessoas sejam pessoas competentes, pessoas que tenham o conhecimento e pessoas que busquem fazer o bem à população, que não pensem só em si mesmas, mas possam sim ter essa visão de que estão ali, foram colocadas para que busquem o benefício da nação ou daquela cidade onde eles estão ali, das prefeituras também, dos estados onde eles estão. Enfim, Senhor, nós queremos clamar a Ti por cada uma dessas pessoas, daquele mais simples até o presidente da nossa nação, que possam ser essas orações ouvidas por Ti, e assim tenhamos paz, tenhamos tranquilidade, tenhamos um país próspero, tenhamos um país em que cada esforço do trabalhador possa ser revertido para o bem desta nação. Eu Te peço esta bênção, glorifico o Teu nome e faço isso no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Davi era um homem segundo, conforme a palavra de Deus, homem segundo o coração de Deus. Saul perseguia Davi, mas em nenhum momento você vai ver que Saul, mesmo tendo a oportunidade de matar, Davi tendo a oportunidade de matar Saul, em nenhum momento ele se levantou. Ele falou assim: jamais eu me levantarei contra aquele que o Senhor colocou no trono. Ele não queria isso. Então o mesmo, por isso que assim, ele orava pelos inimigos dele, tá bom? Sempre, é o que nós devemos fazer. Mesmo você não concordando, você tem que orar pelas suas autoridades, amém? Para que o Senhor as alcance, porque as coisas deste mundo, queridos, que nós seguimos, as coisas do Evangelho, para o mundo aí fora, parecem loucura, nós orarmos por aqueles que nos perseguem, mas esta é a vontade do Senhor. Então, se isso é vontade do Senhor, cabe a mim e a você orar, amém? Vamos orar, vamos continuar. Na segunda parte de Romanos capítulo 13, do verso 8 em diante, diz o seguinte, o tema meu aqui é amor ao próximo, tá bom? Não fiquem devendo nada a ninguém, a não ser o amor uns para com os outros, pois quem ama o próximo, cumpre a lei. Pois estes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não cobices, e qualquer outro mandamento que houver, todos se reúnem, tá bom? Resumem nesta palavra: ame ao próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o seu próximo, portanto, o cumprimento da lei é o amor. Olha que bênção. Então, outra coisa que o Senhor, Ele nos ensina, em Romanos capítulo 13, é o amor. Eu sei que o próximo, quando está muito próximo, às vezes atrapalha, não é assim? Você está muito próximo de mim, eu não estou gostando disso não, tá bom? Mas nós temos que amar o nosso próximo. E o Senhor ainda nos adverte: como você diz amar a Deus, como você fala assim, eu amo a Deus? Quantos aqui amam a Deus? E o Senhor, Ele diz assim: como você pode dizer com a sua boca que você ama a Deus, a quem nunca viu, e não pode amar aquele que você vê? Então o Senhor, Ele diz assim: você tem que amar o seu próximo. E se você perceber, a cruz, querido, a cruz de Cristo é o amar a Deus sobre todas as coisas. E aquele
a travessa que está assim, né? Literalmente é amar ao próximo, meus irmãos. Então, eu e você, é mandamento do Senhor que nós amemos o próximo, tá bom? Com os seus defeitos e com as suas qualidades. Então, eu e você devemos amar ao próximo, devemos orar pelo próximo. Não podemos fazer o quê? Cometer adultério, não podemos matar, não podemos furtar, não podemos cobiçar as coisas alheias, tá bom? E ele diz aqui que aquele que faz isso, amando o próximo, você acaba cumprindo a lei. Você faz o cumprimento da lei, tá bom? Então eu e você devemos o quê? Amar, amém? Então estende a sua mão aí e fala assim: eu te amo, meu irmão, eu te amo, minha irmã, eu te amo, em Cristo Jesus eu te amo, tá bom? O povo de Deus, ele deve amar, queridos, sempre amar, respostas amáveis, sempre, tá bom? Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Nós temos que demonstrar o amor de Cristo às pessoas. Você tem demonstrado o amor de Cristo? Você tem amado ao seu próximo? As pessoas olham para você e vê Jesus em você? Quando a palavra do Senhor assim, tratai o mal com o bem, é porque Jesus fazia dessa forma. Então quando você diz assim, eu sou um cristão, ou seja, um Cristo menor, você faz os passos dele, você segue o que ele fazia. Então você deve amar, você deve ser imitador de Cristo, você tem que imitar os passos de Jesus. Será que se nessa situação que eu estou passando, ou nesse momento que eu estou passando, como Jesus resolveria? O que Jesus faria? E assim você deve proceder. É dessa forma. Proceda como Jesus resolvesse a situação. Tá bom? Sempre com amor. Amém? Vamos amar o próximo? Amém? Mandamento do Senhor. Então nós já falamos um pouquinho sobre as autoridades. Estamos falando sobre o amor ao próximo. E assim como nós oramos na primeira parte pelas autoridades, nós vamos orar agora para o Senhor derramar o seu amor, para que se porventura tem alguém que você não ama tanto assim, para o Senhor derramar o amor dele sobre você, tá bom? E você poder amar essa pessoa, orar por essa pessoa, amém? E aí, deixa eu ver aqui quem eu posso chamar aqui para orar. Eu queria que a Evelyn viesse, pode ser, Evelyn? Vamos fechar os nossos olhos e vamos apresentar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, por esse culto tão maravilhoso, Pai, tão abençoado que estamos aqui, Senhor. Pai, continua, Senhor, conduzindo o pastor, Senhor, e que nesse momento, Espírito Santo de Deus, eu venho te pedir, Senhor, que o Senhor traga, meu Deus, a nossa mente, Senhor. Sonda, Pai, a nossa mente e o nosso coração, Senhor, e nos mostra, Pai, se há alguém, Senhor, que precisamos perdoar, Senhor. Se há alguém, Senhor, que precisamos amar, Senhor. E, Senhor, se há ódio, Senhor, no nosso coração, Senhor, nos mostra, Pai, para que a gente possa se arrepender, Senhor. Para que a gente possa colocar diante do Teu altar, Senhor, e para que a gente possa amar, Senhor, como diz a Tua palavra, Senhor. Que possamos ser imitadores do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, que nessa noite o Senhor possa tirar todas as barreiras, Senhor, do nosso coração, Pai. Todas as vendas, Senhor, para que a gente venha amar, Senhor. Amar aqueles que estão em nossa volta, Senhor. Amar, Senhor, aquele familiar, Senhor, que pode ter nos machucado, Senhor. Amar aquele que nos feriu com palavras, Senhor. Amar, Senhor, independente de quem seja, Senhor. Mas que a gente possa dar exemplo vivo, Senhor, de que somos verdadeiros cristãos, Pai. Que estamos no Teu caminho, Senhor. Nos ajude, Senhor. Que o nosso coração seja um coração inclinado, Senhor, a Ti, Pai. Que o nosso coração seja um coração cheio de amor, Senhor, cheio de gratidão, Pai.
Em nome de Jesus, Senhor, que a gente não saia desse culto, Senhor, da mesma forma que entramos. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Pode sentar, meu irmão, minha irmã. Terceira parte, em Romanos capítulo 13, vai falar um pouquinho que o dia da volta do Senhor está próximo. E aí a minha pergunta para você: você está preparado para a vinda do Senhor? Você está firme nos caminhos do Senhor? Quantos aqui pode dizer: eu estou, pastor, eu estou? Amém? Ou você vai falar assim: pastor, eu estou assim, ó. Se você está assim, nós vamos ter que endireitar esse negócio aí, tá bom? Vamos endireitar, porque o Senhor, Ele quer que você suba para o céu. Amém? Tá bom? Se você estiver assim, pode vir falar comigo, que nós, no final do culto, que nós vamos conversar e vamos tentar fazer você ficar 100%. Amém? Amém? Tá bom? Fala comigo que nós vamos ver o que nós podemos fazer para você ficar 100%. Porque assim, ó, queridos, se você pegar uma garrafinha de água que tem 600 ml, e aí você pega essa garrafa maravilhosa de tomar, e você pega, abre a tampinha dela, e ela está lá, você olhando para ela, e ela olhando para você, e você com muita sede. E aí uma pessoa vem com uma seringa daquelas de injetar insulina, bem fininha, e coloca 1 ml da água lá do esgoto e coloca nela. E aí tampa e fala assim: quer tomar? Aí você fala assim: eu não vou tomar isso não. Vou não. Quem tomaria? Eu não tomaria. Jesus, Ele não te quer sujo com 1 ml, nem com 10, nem com 50%. Jesus, Ele te quer 100% limpo, tá bom? Então, se nós temos algo que nos prende ainda a este mundo, se tem algo que te atrai, porque tudo que tem aqui na terra vai ficar, amém? Vai ficar, queridos. Ninguém vai levar, você não vai pôr no caixão e vai levar embora. As coisas da terra ficam na terra, o ouro da terra fica na terra, a prata fica, o nióbio fica, tá bom? Pode ser a coisa que você mais achar mais linda e extraordinária da terra, vai ficar, tá bom? Então Jesus, Ele te quer 100%. Então a sua pergunta diante do Senhor é sempre assim: Senhor, eu estou 100% diante de Ti, ou estou mal ou menos? Como é que eu estou a minha vida? Como é que eu faço para me tornar 100%, Jesus? Muda a minha vida, amém? Você pode levantar sua mão e dizer assim: muda a minha vida, Senhor. Me restaura, me deixa 100%, amém? Porque o dia está próximo, amém? Então isso aqui, o que a palavra do Senhor está trazendo, é uma advertência para a igreja, para nós que servimos, porque somos nós que lemos, tá bom? Então aquele que tem ouvidos, ouça o que a palavra do Senhor diz, tá bom? Então você tem que estar 100% preparado para subir. Nós não cantamos aquela música: eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir. Se você vai subir, então vamos ficar 100% aí, amém? Se tiver alguma coisa assim, ó, vamos trocar esse negócio aí, vamos deixar você 100%, firmado na palavra do Senhor, firmado nas promessas do Senhor. Acompanha comigo o verso 11, Romanos 13. E digo isto a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono. Olha só a advertência: porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Só abrindo um parênteses, o que ele está colocando aqui é que hoje você está mais perto da salvação do que quando você aceitou Jesus, tá bom? Aceitei Jesus 20 anos atrás, hoje você está mais perto da salvação, porque a qualquer momento Ele volta, você só tem que ficar firme, ok? E aí continuando, ele diz assim, verso 12: vai alta a noite e o dia vem chegando,
deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Olha que bênção. O que ele está dizendo? Que todas as coisas que são das trevas, que você abandone. Tudo que te faz pecar, abandona. Tudo que você acha que te segura, abandona. Tudo o que não é do Senhor, abandona. Se isso que você vem fazendo, que o Senhor sabe, porque tudo Ele vê. O Senhor vê a todos. Nós diante do Senhor somos totalmente transparentes. Não há nada que façamos que o Senhor não saiba. Então, o que ele está dizendo? Corrija-se. Corrija-se. Ele diz assim, ó, deixemos as obras das trevas. Então, a dica que ele está dando para você, tudo o que não for dele, abandone. Amém? Tá bom? Então abandone. Verso 13. Vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias ou ciúmes. Então ele cita algumas coisas, tá bom? Que são da carne, que são do velho homem. Estas coisas citadas, se você pratica elas, abandone isso. Abandone. Deixa para trás. Quando nós aceitamos Cristo, nova criatura nós somos. As coisas velhas passou. Tudo se fez novo. Tudo agora é novo. Então, se você está em Cristo, o que é do passado, não deixe ele te dominar novamente. A palavra do Senhor tem uma passagem que diz: você voltar a fazer as coisas do passado é como um cachorro que vomita e depois vai lá e come o próprio vômito. Mesma coisa. Tá bom? Então você não vai querer se contaminar de novo com as coisas do passado. Não se contamine. A Bíblia diz que nós temos dia após dia se santificar. Você tem que ser hoje mais santo do que você era ontem. Amanhã, mais santo do que você era hoje. É de dia após dia. Se santifique na presença do Senhor, porque o dia do Senhor está próximo. Amém? Verso 14. Mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da sua carne. O Senhor ele está dando a dica aqui para nós se revestirmos de quem? De Jesus. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: revista-se de Jesus. Encha-se de Jesus. Se você deseja ir para o céu, encha-se de Jesus e das suas palavras, dos seus mandamentos. Amém? A palavra do Senhor, queridos, tem diversas mensagens para a nossa vida. Hoje, aprove Deus ministrar essa palavra, mas Ele tem muito ensinamento, a palavra do Senhor. Por isso que nós devemos meditar, conforme o Salmo 1, de dia e de noite. De dia e de noite. Todos os dias e todas as noites, tá bom? Para que nós vamos bem na nossa vida. Aí você vai ir bem na sua vida. Amém? Jesus vai voltar para buscar a sua noiva, tá bom? E ele vai buscar uma noiva sem mácula, uma noiva que tem os olhos, as suas botijas acesas, e não como as virgens imprudentes. Então mantenha a sua botija sempre cheia, cheia da presença do Senhor,
fazendo a vontade do Senhor, sempre lutando pela palavra do Senhor, anunciando, ajudando as pessoas a crescerem. A palavra do Senhor diz: aqueles que são mais fortes, ajudem os que são mais fracos na fé, tá bom? Então, os pastores dessa igreja, eles estão prontos a te ajudarem, a te ensinarem. Basta que você venha e queira aprender, queridos. Tem muita coisa a ensinar da palavra de Deus, e uma das coisas que os pastores devem fazer é ensinar vocês a palavra de Deus. Amém? Quem está preparado para a volta de Jesus? Amém? Está preparado para a volta de Jesus? Glória a Deus. Janicezinha, pode orar? Consegue orar? Vamos orar a terceira oração do capítulo de Romanos 13, sobre a volta de Jesus. Vamos ficar de pé, igreja do Senhor. Pai, exaltado, glorificado seja teu nome. Gratidão pelo privilégio de estarmos na tua presença, pois nós conseguimos esse feito através do nome de Jesus. Através de Jesus nós temos acesso ao seu coração, ó Pai. Através de Jesus, ó Pai, veio buscar e salvar aquilo que havia se perdido, ó Pai. E nesse encontro real, nós temos acesso a Ti, ó Pai. Temos a certeza da vida eterna. Temos a certeza do nosso nome escrito no livro da vida. A todos aqueles que têm uma aliança contigo, ó Pai. E nessa noite nós queremos Te agradecer por este privilégio de estarmos na Tua presença, através do nome de Jesus. Que aqui possamos ser essas testemunhas verdadeiras do Teu amor, da Tua graça, do Teu favor. E através das nossas vidas, muitas almas possam se render aos Teus pés. Muitas almas possam ter esse encontro que nós tivemos contigo. Gratidão por Jesus, o nosso Salvador. E gratidão pelo amigo Espírito Santo, que caminha ao nosso lado, nos consolando, dirigindo as nossas vidas, nos ensinando, cuidando de nós. Gratidão. E mais uma vez gratidão, porque através de Jesus nós temos acesso ao seu coração. Gratidão por Jesus ter ido preparar um lugar para nós, ó Pai. E nós estamos aqui aguardando quando o Senhor vem nos buscar. Gratidão, ó Pai. Exaltado, glorificado seja teu nome. Santo, santo, santo é teu nome. Gratidão, gratidão por tão grande amor. Seja exaltado, seja glorificado. Amém?